Fala galera, bem-vindo ao canal Alemanha 2 e ao Alemanha 2 Podcast. E para quem não me conhece, eu sou o Giovanni. E eu sou a Thaís. E hoje é o nosso primeiro episódio do quadro Alemanha Zusammen e também do nosso podcast. Então, nós escolhemos esse quadro Alemanha Zusammen, que significa juntos. Como é que vai funcionar esse quadro aqui? A gente decidiu que a gente vai trazer um convidado por mês aqui em casa para ele compartilhar a história dele, né? E nós vamos tentar abordar diferentes áreas para tentar mostrar para vocês, é possível sim que você se encaixe em algum desses convidados, né? Alguma história, para que você consiga realizar o seu sonho de também morar fora do país. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da Letícia, que foi a nossa primeira convidada, né? Então, muito obrigado, Letícia, primeiramente, por vir aqui aceitar o nosso convite. A Letícia vai compartilhar, então, um pouco da história dela e como que ela veio para cá com vocês e também com a gente. Então, pode se apresentar para a galera. Quem é a Letícia? Obrigada pelo convite aí. É uma honra ser a primeira pessoa do podcast. Quem é a Letícia? Isso, quem é a Letícia? Difícil. Eu sou Letícia, venho de Brasília e moro aqui em Bochum há 5 anos. Aproximadamente 5 anos, vai fazer em setembro. Estou aqui há bastante tempo. Não comecei em Bochum, mas estou aí ainda estudando, tentando terminar meu mestrado, trabalhando. É isso. E você disse que você não começou em Bochum, você veio primeiro para qual cidade? O que você veio fazer para cá? Contar a minha história, então, de como eu cheguei na Alemanha. Isso. Assim, né? Tem tempo aí no podcast para falar. Minha história é muito louca, cara. Quando eu vim parar aqui, eu ganhei uma promoção na internet. Foi assim que eu vim para a Alemanha pela primeira vez. Acho que é uma história bem diferente do normal, né? Inesperado. Então, se quiser vir para a Alemanha aí, ganha uma promoção. Brincadeira. Não, começou assim, eu participei de uma promoção na internet, era uma promoção de uma seguradora. E, enfim, eu sempre fui muito fã de futebol. E era uma promoção para você participar e vir treinar futebol no Bayern de Munique. Uma semana. Sério mesmo? Que massa! Sério mesmo. Você nem sabia, né, da história. Sério mesmo. E aí um amigo meu me mandou, viu num post num blog de futebol, e falou, por que você não participa? Você é fã do Bayern, não sei o quê. Aí eu falei, mano, porque ninguém ganha essas promoções, né? Tipo, quem é que participa? Eu não conheço ninguém que ganha essas promoções. Aí tá aí, eu ganhei a promoção. Prova viva. Depois disso, eu aprendi que quanto mais você participa das coisas, mais chance você tem de ganhar. Inclusive, depois participei de várias promoções, assim, de sorteios da vida. Ganhei algumas coisas. Mas, enfim, essa foi a melhor de todas, assim, né? Mas participei, assim, porque meu amigo falou, não custa nada você participar, manda lá. Tinha que mandar uma foto e uma frase sobre um momento legal seu com futebol. E isso era 2013, foi quando o Bayern, foi a final da Champions, Bayern contra Borussia Dortmund, né? Que era tipo a final da Champions League alemã. Eu lembro dessa, hein? E eu sou de Brasília, né? Então a embaixada da Alemanha fica lá. E tinha uns eventos, assim, tipo, eles fizeram um evento de public viewing na embaixada. E eu fui lá, tirei foto com a galera, o pessoal tava todo vestido de leira rosa, sabe? Assim, de alemão, com aqueles copos da Paulaner de 3 litros. E daí tirei fotos com o pessoal e contei sobre esse evento, assim, eu não lembro exatamente qual foi a minha frase, não, mas eu participei totalmente sem expectativas. E aí ganhei a promoção. Cara, que sorte. E daí você foi pra qual cidade? Munique? Que, né? Munique. Gente, eu não sei as coisas de futebol e eu sou horrível em geografia. Sério. Não, aí a promoção era isso, tipo, venha pra Alemanha, tudo pago, voo e tal, pra treinar uma semana futebol no centro de treinamento do Bayern de Munique. Que pra mim foi tipo... E daí como é que foi essa experiência lá nessa uma semana? O sonho, né? Primeiro porque eu sempre tive vontade de ir pra Alemanha já, como turista mesmo, assim, achava um país muito interessante. Tinha uns amigos no Brasil com descendência alemã, a gente ia nas festinhas alemã, eu queria sempre ver como é que era. E daí foi uma oportunidade de vir, né? A primeira vez, assim. Não jogo bem futebol, assim, fique claro. O que foi bem louco, porque tinha uma galera profissional, assim, e tava eu lá brincando. Mas eram várias pessoas de vários países, 25 países, acho. E eles levavam jovens do mundo inteiro. Era tipo uma campanha de marketing da Allianz com o Bayern, que é a patrocinadora, né? E aí foi isso, foi incrível. Pra mim, o sonho, né? Vim conhecer os jogadores, assistir jogo na Allianz Arena.
E aí, tipo, essa foi meu primeiro contato com a Alemanha. Nossa E aí Senhora. isso desencadeou muitas coisas, assim, vou tentar acelerar a história, porque é muita coisa. Mas, basicamente, isso foi 2013. 2014 foi a Copa do Mundo no Brasil. E Brasília era uma cidade sede. O pessoal no Facebook que eu tinha conhecido aqui em Munique viu que eu estava postando coisas e tal, me mandou uma mensagem perguntando, se você não quer ajudar a gente nas redes sociais e tal, de você mandar foto, postar, entrevistar umas pessoas para ajudar as nossas mídias sociais e tal. Eu falei, ué, posso fazer, né? Eu já estava indo de qualquer jeito pros jogos e tal. E aí vivi a Copa, assim, super intensamente, né? E foi o 7-1, a galera também me perguntou, e aí, Letícia, você vai querer continuar o trabalho com a gente? Aí eu falei, não, vamos, né? E no final a Alemanha ganhou ainda a Copa, né? Então pra mim foi muito massa. Eles me mandaram, inclusive, a camisa da seleção alemã autografada por todos os jogadores como um agradecimento. Você não ganha nada pra fazer isso, ganhei isso, né? Que pra mim já foi. Já valeu a pena, só por isso, ama futebol, né? E eles ainda ganharam a Copa. Em cima da Argentina. Você participou na Copa certa, né? E aí foi isso. Daí no ano seguinte, eles me chamaram de novo, 2015, para participar desse projeto de novo. O mesmo projeto em que eu tinha vindo como participante, ganhando a promoção como repórter. Eles falaram, você fez um trabalho legal no passado, você quer vir de novo para trabalhar como repórter durante essa semana? De novo, passar uma semana aqui. É um projeto que eles fazem todo ano na pré-temporada da Bundesliga, né, do campeonato alemão. E aí, pra mim, era férias, né? Claro. E pra mim, o trabalho dos sonhos, né? Vim pra cá, assim, tudo pago. Como eu disse, não recebia nada pra isso, mas eles pagavam todos os custos. Pra mim, no verão, vim pra cá, era maravilhoso. E eu vim como repórter, e participei de entrevista coletiva, conheci os jogadores, filmamos várias coisas por isso que eu falei, filmes aí, vídeos, já trabalhei com essa galera aí de marketing. E desde então, meu interesse pela Alemanha começou a aumentar, né? Eu já tinha terminado o curso de inglês, falei que quero aprender um novo idioma, por que não alemão, né? Eu já tinha contato com a galera aqui. Então, uma dúvida que eu tinha é toda essa parte que você fez que você trabalhou como repórter e tudo mais, foi tudo em inglês e no Brasil em português, nada em alemão. Exato, tudo em inglês. E você não sabia alemão também, Não, muito pouco. Assim, tipo, eu sabia algumas coisinhas, mas muito, muito pouco, por interesse próprio mesmo, né? Mas era isso, né? Eu vinha pra cá, acabou que nos anos seguintes deu certo de eu continuar vindo, tipo, desde então eles me ligam todo ano, agora desde a pandemia não mais, porque não tem como acontecer mais o projeto. Mas todo ano eles me ligavam na pré-temporada e eu ia. Pra mim é um hobby, né? Não tem nada a ver com o que eu faço, enfim, ainda vamos chegar nesse ponto. Mas eu vinha, chegou num ponto daí que eles realmente começaram a me contratar, eu comecei a receber por fazer isso. E aí pra mim melhor ainda, né? Era tipo o trabalho dos sonhos. Inclusive questionei muito se eu tava no caminho certo, se eu deveria trocar de ir para essa área de marketing, de sport management, mas foi muito legal, assim. E aí, por isso eu comecei a aprender alemão, ao ponto que eu falei, eu preciso melhorar o idioma, né? Assim, eu queria entender o que a galera falava, apesar de ser muito internacional, enfim, né? O Bayern é um time muito internacional, Munique também é uma cidade bem globalizada, você se vira muito bem em inglês, mas a galera tava conversando entre eles, e eu ficava da fora da conversa, sabe? Aí eu falava, eu queria aprender melhor, e daí eu tava estudando no Brasil, no Instituto Goethe, né, que tem em Brasília, e falei, mas é aquilo, né, você tá estudando no Brasil, você não tem com quem praticar. Ninguém fala alemão. Eu queria ter uma experiência mais longa aqui, e aí falei, quero ir para aprender alemão. E aí foi como eu cheguei na ideia de fazer um intercâmbio aqui. E essa foi a primeira ideia. E daí, quando você veio para fazer intercâmbio, você ficou quanto tempo? Daí só para estudar a língua mesmo? Foi 6 meses, eu olhei várias possibilidades, né, como eu posso fazer, eu tinha a oportunidade de vir pelo Instituto Goethe, onde eu estudava alemão, eles oferecem intercâmbio de você estudar aqui em um dos institutos Goethe da Alemanha, mas pago, né, e aí você vem para estudar alemão, mas surgiu a oportunidade de me aplicar para o processo de intercâmbio da universidade, né, eu estudei na UNB, Engenharia Mecânica, e tinha todo ano um processo de intercâmbio, né? Pós-Ciências Sem Fronteiras era a única oportunidade que tinha. E a UNB tinha parceria com várias faculdades no mundo e você se aplicava pelo idioma. Eu falei, eu quero aprender alemão, então eu podia escolher entre Alemanha, Suíça ou Áustria. Não tinha bolsa, né? Você tinha que bancar tudo, mas
eles faziam essa conexão entre as já é universidades. uma grande Sim. coisa, né? Porque Isso só daí- pra chegar numa outra universidade, ser aceito, sei lá, Sim. já é muito Sim. difícil. E também foi pra mesma cidade daí? Foi pra Munique? Que você veio fazer intercâmbio? Não, daí eu vim parar em Bochum. Foi assim. Foi direto Ah, aqui? tá. Porque eu tinha eu escolhi um dos países, né? Eu me apliquei pro idioma alemão. E daí eu tinha que colocar minhas preferências de lugares. Eu queria vir pra Alemanha, então tinham 4 opções de universidade, que era Nuremberg, Ilmenau, que é em algum lugar no meio da Alemanha, Thüringen. Tinha Essen-Duisburg ou Bochum. Nossa, Uhum. pertinho uma da outra. E aí acabaram me mandando pra Bochum, tipo, eu não tinha como escolher, sabe? Era pelo ranking lá e parei aqui em Bochum, Na RUB também? na RUB. Sério? E aí foi assim que eu Acho vim que pra é a cá, única que era universidade que tem Bochum. Faz sentido. a parceria da UNB com a RUB. E na época vinha sempre, eu não sei se agora ainda vem, tem tempo que eu não ouço falar dos brasileiros que estão vindo, mas todo semestre vinham pelo menos 2 da UNB pra RUB, ficar 6 meses. Aí eu falei, Nossa. vou ficar 6 meses. Aí gostei, estendi pra 1 ano, e aí resolvi transferir o curso. E quando você veio pra cá, você é de engenharia mecânica, né? Isso. Quando você veio pra cá, você tava mais ou menos no meio do teu curso? Em qual período que você tava, assim? Bem no meio. Eu tinha feito, acho que 6 semestres, mas os primeiros semestres eu ainda estava fazendo cursinho, vendo se eu ia trocar de faculdade. Então, assim, em termos de curso mesmo, eu estava mais ou menos na metade, bem 50%, assim. Uma coisa que é importante, por exemplo, no nosso curso de Química, no doutorado e no mestrado, você tem a possibilidade de não ter o alemão como sua língua, né, por exemplo. A gente faz o doutorado e o mestrado todo em inglês. E nesse curso de engenharia mecânica, você pode fazer em inglês também, ou alemão? Qual que é a língua oficial no teu curso? Na RUB aqui, no caso, né? Isso. Então, isso é bem louco, porque a UNB cobrava que você falasse pelo menos um nível B2 de Nossa, alemão, o que é um avançadaço. nível muito avançado. Então, pouquíssima gente conseguia aplicar para a Alemanha, né? Tinha muita concorrência para ir para países como Portugal, ou Irlanda, Inglaterra, que são idiomas mais visados, mas para a Alemanha tinha pouca concorrência, assim, né? O que acontecia era que sobrava muita vaga, porque tinha muito pouca gente que sabia falar alemão no nível B2. Vantagem. E aí, isso era um pré-requisito da UNB, né? Aconteceu de um colega meu não passar no processo seletivo inicial, assim, da UNB, porque ele não preenchia alguns dos outros requisitos. E ele não tinha o idioma alemão. Assim, ele tinha, mas ele falava, acho que A2, algo assim. E ele tinha aplicado para um outro país. Não conseguiu, porque a concorrência dos outros países era muito alta, né? E daí ele entrou em contato com a UNB e perguntou, se a universidade me aceitar, eu posso ir mesmo assim? Porque estava sobrando vaga, né? E daí ele entrou em contato com a universidade direto aqui em Essen, no International Office, e eles aceitaram, assim. No final ele conversou e o pessoal falou, não, de boa, se você conseguir comprovar um nível A2, você pode vir. Porque eles ofereciam curso em inglês. Assim, na RUB eu sei que não aceita, mas em Essen, Duisburg, por exemplo, eu sei que eles têm um curso em inglês também, de bacharel. De mestrado, tem inglês, eu acho que nas 2 universidades. Ah, legal. Então, o bacharel... eu acho que é bem comum o bacharel ser mais alemão, né? Legal saber que na Unidu ele é inglês Essa também, visão. né? Isso Porque é ótimo, normalmente o bacharelado é um pouquinho mais voltado para alemão mesmo. Sim, Mas tá, e daí você comentou que você transferiu o teu curso para cá, né? sim. E como é que foi isso? Porque eu imagino que não foi tão Cara, simples deve ter assim. sido pesado, porque Não. você teria que voltar para finalizar lá, no caso. Mas daí você estendeu aqui. Foi um período muito louco e conturbado, assim, de dúvidas, né? Eu tava na metade do curso. Aí você fala, putz, vou transferir agora. Eu meio que jogo fora tudo que eu fiz, se eu não conseguir reconhecer tudo, esse processo de reconhecimento não é muito simples. Mas ao mesmo tempo, se eu voltar ainda tem metade do curso, eu posso voltar e depois fazer um mestrado. E você já tá meio com a vida meio pronta aqui, pronta assim, né? Tipo, apartamento montado e eu tinha conseguido meu estágio na época. Comecei a trabalhar e daí eu fiquei, poxa, o que eu faço, né? Se eu for pro Brasil, aí eu vou ter o CREA. Se eu formar aqui, eu teoricamente não posso trabalhar no Brasil, ou tenho que fazer revalida e tal. Foi uma coisa assim, né? De, tipo, o que eu quero fazer da minha vida no futuro. Você tem que Abriu pensar leque. lá na frente, né? O que eu decidi agora vai ter consequências, né? E no final eu decidi que eu queria ficar aqui mesmo, por enquanto. Mas o processo de transferência em si
Foi complicado na época porque eu não conhecia pessoas que tinham experiência, que tinham feito isso, né? Assim, acho que eu fui do grupo ali dos brasileiros a primeira que fez isso. Então eu tive que desbravar e sair perguntando aqui e ali, e, enfim, todo mundo conhece a burocracia alemã. Você tem que marcar horário para fazer tudo. Então foi uma loucura para eu conseguir chegar no passo a passo, né? Tinham vários pré-requisitos, tipo, eu tinha que comprovar um idioma alemão no nível C1, tinha que passar no TestDAF, que é uma prova muito difícil, mesmo que você fale alemão, né? Então eu tive que fazer esse curso preparatório para fazer essa prova. E aí trazer um monte de documentos da UNB, com as emendas das matérias, né? Emendas, traduzir tudo. O processo de nota foi complicado, porque aqui o sistema de nota é diferente do Brasil. Diferente, né? Então eles me deram as notas horríveis aqui, apesar das minhas notas no Brasil serem boas, mas eles não conseguiam fazer equivalência. Foi uma luta, eu fiquei uns 2 anos aí lutando para acertar minhas notas. Mas é aquilo, né? Você vai e pergunta. Quando eu estava no Brasil era uma coisa que tinha vontade de estudar no exterior, né? Mas por onde eu começo? Qual que é a oportunidade, como eu chego lá, né? A hora que você está aqui é mais fácil, porque você vai lá e você bate na porta das pessoas e pergunta, telefona, e você dá um jeito, né? E aí um ia jogando pro outro, e que eu cheguei no caminho, bom, é assim que faz. Não foi fácil, mas eu queria ficar aqui, assim, digo, é possível, né? Sim. E quando você já estudou no Brasil, eu não sei se é em todas as universidades assim, né? Mas na RUB, aqui em Bochum, se você já completou pelo menos, se não me engano, 20% do seu curso no Brasil, você não precisa se candidatar aqui com uma pessoa do zero para você transferir. Eu não estava competindo com pessoas que estavam tentando entrar no curso agora, porque a RUB não tem uma nota de corte para engenharia mecânica. Se você preenche os pré-requisitos, você pode entrar direto. No meu caso, que eu estava entrando com uma pessoa que já estuda. E aí, eu já entrei, acho que no 5º semestre, algo assim. Pô, que legal. Nossa, que ótimo mesmo. E você sentiu muita diferença, assim, do nível da educação aqui, do bacharelado, em comparação com o bacharelado que você estava fazendo lá na UNB? É UNB o nome? UNB. UNB, isso. Nível de ensino, eu acho que não, é diferente, né? Assim, isso eu senti muito, a diferença de curso. Nos primeiros semestres eu ficava, gente, nunca vou conseguir formar aqui, porque era muito difícil. O primeiro idioma, né? Que eu, apesar de já falar alemão, quando eu cheguei aqui, não era perfeito, eu entendia muito, mas eu não conseguia falar. E aí você aprende o alemão do dia a dia, né? Aí você chega numa aula de combustão, né? De motores, assim, aí é muito louco. Os termos técnicos eu não entendia 60% da aula. Eu ficava, gente, preciso de legenda para essa aula. Mas com o tempo você vai aprendendo, né? Você vai pegando os termos e eles se repetem e foi melhorando, assim. Em questão de nível de ensino, eu não senti muito, assim. Eu senti, inclusive, que a UNB até era bem mais exigente em termos de profundidade de conhecimentos, assim, para uma prova. Porque eu pensava que na Alemanha ia ser mais difícil. Em termos de dificuldade, não foi muito diferente, assim. Era mais a barreira da língua mesmo. E o esquema em que as coisas são aqui, né? No Brasil, eu tinha 3 provas durante o semestre. Minha média final era uma média das 3 provas. E aqui essa coisa do tudo ou nada, né? No final do semestre tem uma prova com a matéria do semestre inteiro. Sim. Você nem me fala essa história, que eu não vou nem lembrar. Isso é muito complicado. Vocês fizeram também prova aqui? Eu fiz a parte do 1 ano de mestrado aqui. Foi triste, menina. Foi triste. É difícil, né? Porque é um sistema diferente. Não é que é mais difícil. Você não tá acostumado com isso, né? Nossa, é difícil. É difícil. Gente, eu quase morri. Até tem no Brasil, pelo que eu sei, algumas universidades que adaptam esse tipo. Mas é como se fosse a final daí, no caso, né? Que se você faz as provas e aí você faz a final no final. Que daí pega todas as matérias, mas não tipo uma prova só, igual é aqui. Sabe? Lá você tem a chance, né? Então é bem diferente. E é um tempo muito curto, né? Eu tinha a sensação que eu tava fazendo prova de velocidade, assim. Tipo, na UNB eu tinha, às vezes, prova de engenharia, assim, que eu tinha 2 questões. 4 horas para resolver 2 questões, mas eram as 2 questões, assim, né? Você tá formando 2 questões, 4 horas. E aí você tinha que entender mesmo o conteúdo, eram questões super complexas, você precisava de tempo, você tinha tempo para resolver, você tinha que saber. E aqui é muito mais uma coisa de, vamos ver o tanto que você consegue escrever em 2 horas. E aí tem 60 questões, muitas perguntas um pouco mais superficiais, que abrangem o semestre inteiro, e você tem que ser muito rápido. E às vezes você, fazendo uma prova em alemão, eu não penso raciocínio tão rápido quanto em português. Com certeza. Então é um treinamento mesmo de como fazer a prova. Em termos de conteúdo, acho que igual, mas
se adaptar ao sistema, eu acho que é o mais louco, né? Mas com o tempo isso melhorou, assim. Hoje em dia eu não tenho mais problemas com isso. E outra coisa, relacionada também ao estudo, no nosso curso ali a gente tem algumas provas que são orais. Na curso de engenharia mecânica, você só tem prova escrita ou você também tem prova oral? A gente tem prova oral também. Mais raro, mas tem bastante. Ainda mais na época da pandemia, agora teve um pouco mais, né? Mas já antes já tinha algumas provas que eram orais. Mas no mestrado, no bacharel, menos. Normalmente matéria optativa ou tal, mas é mais coisa de mestrado, isso eu acho. Ah, ok. Faz sentido. E agora você já terminou a graduação, né? Agora você está fazendo mestrado na Ruby, em engenharia mecânica também. Eu troquei um pouquinho a área, eu formei em engenharia mecânica no bacharel com ênfase em ciência dos materiais. E agora no mestrado eu troquei um pouquinho também a um mestrado da faculdade de engenharia mecânica, mas chama Sales Engineering and Product Management. Ai, que Fancy chique. em inglês, que é, acho que algo com, não é a engenharia de produção do Brasil, é meio que uma mistura entre os dois, é assim, 1/3 meio gerenciamento de projetos, management mesmo, né, vendas e tal, e 2/3 engenharia mecânica, com ênfase agora em automação. Mas é também da engenharia mecânica, eu só não quis continuar na área de materiais, queria ver outras áreas também. Amo materiais, trabalhei com isso, trabalho ainda. Mas queria ver um pouco mais dessa área de gerenciamento também, porque acabou, enfim, quando eu comecei a trabalhar, vi que nas empresas também era interessante ter um pouco de noção dessa área de finanças, de gerenciamento de projeto, por isso. Mas na mesma faculdade, então, mesmo esquema. Cara, interessante. E você falou que você está fazendo, né, que você conseguiu um estágio quando você estava no bacharel. Aí, agora que você está no mestrado, você continua na mesma empresa? Você continua como estagiária? Como é que funciona? Também foram muitas coisas aí que eu já fiz. Meu primeiro emprego aqui foi de bartender. Eu trabalhei de bartender aqui no Café Extra Blatt, não sei se vocês conhecem, ali no Bermuda. Não. Eu acho que a gente não conhece, mas a gente deve ter passado na frente já. Trabalhei lá porque eu queria praticar o idioma, sabe? E eu via que era mais complicado de conseguir um estágio na minha área sem falar um alemão perfeito, né? Assim, existem empresas, lógico, mas tem bem mais vagas para pessoas que falam alemão do que para pessoas que não falam, né? E daí eu queria aperfeiçoar meu alemão mesmo, foi a oportunidade que eu vi, assim, e foi muito divertido, assim, fiquei alguns meses lá, pouco tempo, mas foi muito bom no início para eu praticar a língua, né? Porque a gente vivia muito no mundo do intercâmbio, com a galera de intercâmbio, falava muito inglês, espanhol, então eu tentei sempre me integrar no mundo um pouco para falar alemão, porque eu não queria ficar aqui 6 meses e voltar sem aprender a língua, né? Eu vim para aprender o idioma, então eu não morei em alojamento, eu morei numa república com alemães, e eu tive esse emprego durante o intercâmbio de bartender para ter contato, me ajudou muito, assim, né? E depois eu consegui meu estágio, mas no final do meu intercâmbio já foi quando eu decidi ficar aqui. Mas ainda dentro desses 6 meses ali? 1 ano, que eu estendi para um ano tá depois. Certo. Aí ali eu consegui meu estágio na Bayer e trabalhei com a parte de materiais mesmo. Material proofing, como fala isso? Teste de materiais. E foi 6 meses, um estágio, né? Eu tinha um estágio obrigatório, na verdade, para o curso, quando eu transferi para cá. Por isso eu já fiz isso pensando que eu ia ficar na época. E fiz esse estágio obrigatório, que era também metade teórico na parte da minha área de materiais mesmo, e um pedacinho de área prática mesmo, de engenharia mecânica, tipo ir para oficina e soldar e usar torno mecânico, essas coisas. Que foi bem legal também. E daí foi isso, saí de lá e aí troquei de empresa. Aí fui para a ThyssenKrupp, que era mais a parte de aço, né, que era aqui em Borro, mais perto também para mim. E trabalhei como working student, né, que é, enfim, não sei se... Eu acho que tipo... Eu sei o que você quer falar. Se é interessante falar a diferença entre os dois tipos de Se você trabalho. quer, eu não sei a diferença, não pode... Eu não sei a diferença, eu sei só o significado. Tá. Porque tem o estágio, né, que é o practicum, que no meu caso era obrigatório. Normalmente são alunos que estão estudando e você trabalha full time, você trabalha 40 horas semanais. Então tem como você fazer junto com o curso. Tem que parar o curso para fazer. E no meu caso tinha um estágio obrigatório, então 1 semestre eu fiquei fazendo só isso, só estágio, né? Não tinha como fazer o curso paralelo. E isso, normalmente os cursos têm de bacharel, um estágio obrigatório, ou as pessoas fazem por gosto mesmo no final do curso, ou param, fazem um semestre
de trancar o curso para fazer, para ganhar experiência mesmo. E tem o cargo de Working Student, que são cargos que você trabalha meio período, entre 15 e 20 horas semanais, que você consegue fazer junto com o curso. Que acho que no Brasil é tudo estágio, né? Mas aqui é separado em 2 tipos de estágio, né? E daí eu queria essa vaga de Working Student, mas normalmente são vagas que têm um pouco mais de pré-requisitos, pessoas com um pouco mais de experiência, então é mais fácil você fazer primeiro o estágio full-time, para depois fazer Working Student. Daí, depois de fazer o estágio, eu consegui a vaga na ThyssenKrupp como Working Student, e aí consegui fazer isso durante o curso. Aí eu trabalhava 20 horas semanais, e as outras 20 horas eu cuidava da faculdade, né? Sim. E relacionado a essa diferença dos dois, no estágio, como era obrigatório da universidade, era não remunerado, e do Working Student era remunerado, como é que é? Tem diferença? O meu estágio obrigatório foi remunerado, mas isso porque a empresa em que eu trabalhei escolhia remunerar. Não é obrigatório uma empresa na Alemanha remunerar um estágio que é obrigatório. Tem algumas empresas que não pagam e as pessoas precisam da experiência, então elas fazem mesmo assim, né? Mas existem empresas que pagam. Eu dei sorte. Que bom que você foi nela. Não reclamo. Mas não são todas que pagam. Tem umas que pagam também menos, não é obrigatório eles pagarem o salário mínimo. Para uma vaga de Working Student, sim. Então, são todos remunerados. E normalmente são bem mais remunerados do que o estágio também. Você ganha bem mais por hora, assim, do que... E se você está no mestrado, também você ganha mais do que uma pessoa que está no bacharel, como Working Student. Mas aí você atualmente está como esse Working Student? Ou... Não. Aí eu saí da ThyssenKrupp, veio a pandemia. Ah, tá. Não terminou a história ainda, calma, né? Foram muitas coisas. Na Thyssen, foi bem na época da pandemia. A pandemia veio e, enfim, indústria de aço, né, siderúrgica. A indústria automotiva entrou em crise, os clientes maiores da Thyssen eram as indústrias automotivas, e aí por isso eles entraram em crise consequentemente. E eles cortaram muitas vagas de emprego, assim, né? E aí eles falaram que não ia rolar de estender os contratos dos estagiários. Eles cortaram, não sei se foi na Thyssen inteira, mas em Bochum eles cortaram todos os estagiários, working students. Não demitiram ninguém, mas falaram, a gente não vai estender. Então, eu já fui começar a olhar outras coisas, né? Mas acabou que, assim, por um acaso do destino, meu chefe antigo da BAR, quando eu estava lá, entrou em contato comigo e falou que estava precisando de alguém que pudesse ficar um pouco mais tempo nesse esquema de working student, porque estagiário vem, fica 6 meses, vai embora, né? Que pudesse fazer porque ele tinha um projeto um pouco maior e tudo mais. Aí eu fui trabalhar lá, mas fui como terceirizada por um escritório de engenharia que eles trabalham. E fiquei lá nesse escritório trabalhando em vários projetos diferentes, também lá na Bayer, no mesmo departamento que eu trabalhava antes, como working student. E daí agora, há pouco tempo, tem um mês, eu troquei de novo de vaga porque eu terminei todas as provas do mestrado e preciso fazer minha tese, né? E daí surgiu um projeto lá que eles perguntaram se eu tinha interesse em fazer, consegui um tema de tese de mestrado e estou agora contratada como estudante de mestrado. Eu sou contratada para trabalhar agora de novo full time e eu trabalho num projeto que também é a minha tese. Então... Pô, que legal, né? Escrevo minha tese na empresa. Que massa. E para finalizar o assunto do trabalho e tudo mais, quando você conseguiu essas coisas, você teve que fazer seu currículo, seu CV e enviou para as empresas por e-mail, se candidatou? Como é que foi o seu processo? Assim? Ou se tem alguma coisa até mesmo que a própria universidade intermedia, né? Porque como tem esse estágio obrigatório, né? Também. Tem muitas coisas assim, né? Que você precisa saber, várias regrinhas sobre como você faz um processo, participa de um processo seletivo ou como você manda uma candidatura para uma empresa. A Alemanha tem umas regrinhas bem específicas para o currículo ou para a carta de motivação. Então, no início eu não sabia, eu saí mandando assim tudo, recebi um monte de não. E daí eu fui ver um pouco mais sobre isso. A universidade, pelo menos em Bochum, eles têm um Career Center. E daí eles ajudam as pessoas com esse tipo de coisa. Eu fui em várias feiras de emprego que tem de vez em quando, as empresas vêm e eles checam o seu currículo, sempre tem pessoas especializadas em candidatura, checam a sua carta de recomendação e falam, isso aqui você podia mudar, pessoas especialistas. Tem a foto específica de currículo, que aqui na Alemanha tem, né? Eu já ouvi falar disso mesmo. E que faz diferença se você coloca no currículo. Custa caro para tirar, mas nesses eventos de estudantes sempre tinha assim, tira sua foto de currículo de graça. Então eu sempre ia nesses eventos, perguntava para o pessoal,
tentei juntar o máximo de experiência que eu conseguia conversando com quem entendia e fui bolando o meu currículo e minha carta de motivação até hoje em dia eu me sinto segura para fazer isso, mas no início eu não tinha ideia de como era, né? Aprender como é que funciona, correr atrás de uns certificados que eu nem sabia no Brasil. Não necessariamente você recebe sempre alguma coisa que você sai do trabalho. Aqui, toda vez que você termina um emprego, você recebe uma cartinha com certificado. Essa pessoa realmente trabalhou aqui, ela fez isso, isso e isso. E você recebe uma avaliação de quão boa você é. Então, não necessariamente você recebe uma carta de recomendação boa. Se você foi ruim, você recebe uma carta de recomendação ruim, que você é obrigado a mandar para o seu próximo empregador. Assim. E eu não tinha essas coisas do Brasil. Eu tinha trabalhado já numa escola no Brasil como monitora de física. Numa empresa júnior também, eu tive que ir atrás desses empregadores antigos para conseguir isso, porque tudo que você coloca no seu currículo na Alemanha você tem que justificar, como tudo na Alemanha, tudo muito certo, muito papel registrado. E mandar a cartinha, né? E aí, eu não sabia dessas coisas, então eu fui correr atrás de todos os certificados para eu conseguir comprovar 100% das coisas que estão escritas no meu currículo. E foi assim, participei de processos seletivos. Nessa época eu já tinha empresas em mente em que eu queria trabalhar, então eu ia direto no portal da empresa e via quais são as vagas que estão abertas lá. Mas cheguei a dar uma olhada também nos portais gerais, né? Tem uns 2 portais muito famosos aqui na Alemanha que juntam todas as vagas de emprego que você consegue filtrar e ver também vagas em, às vezes, empresas que você não conhece, né? E mandar as coisas online, mas até hoje acho que todas as candidaturas que eu fiz foram por portais online, assim. E o Giovanni falou que era a última questão, mas agora vai ser a última mesmo em relação à parte do trabalho. Não, essa é uma curiosidade, porque assim, a gente, por exemplo, é da área da química, né? E pra nós faz muita diferença a carreira aqui na Alemanha em comparação com a carreira lá no Brasil. Aqui tem muito mais oportunidade. Você chegou a perceber essa diferença também? O mercado de trabalho para engenharia mecânica é muito melhor aqui do que no Brasil ou não é tão diferente assim? Cara, é bem diferente, assim, né? Eu consigo dizer da minha experiência no Brasil, de onde eu venho, né? Eu sou de Brasília, que não é uma cidade industrial, né? Assim, é o paraíso para quem quer prestar concurso, para quem quer ser funcionário público, porque tá tudo do governo, tá lá em Brasília, né? Então, assim, eu conheço muitos amigos que estudaram direito e tem muita oportunidade. Mas para mim, que estudei engenharia, não tem muita coisa para fazer em Brasília como engenheiro, sabe? Se você não for prestar um concurso de engenheiro, que, enfim, é um nicho muito pequeno, não teria muitas oportunidades de eu trabalhar em Brasília, sabe? Eu teria que ir para outras cidades no Brasil. E eu não sei dizer muito sobre o mercado nas outras cidades, assim, mas eu sei com certeza que não é comparável à Alemanha, né? Assim, não é à toa que a Alemanha é o país da engenharia, né? A engenharia alemã é famosa, acho que as indústrias de automóveis mais famosas estão aí. Então, assim, o mercado para engenharia aqui bomba, né? Assim, não conheço alguém que estudou engenharia aqui e está desempregado, né? Então, engenharia em geral, você diz aí, no caso, ou mais da mecânica mesmo? eu digo da engenharia mecânica, né? Eu não sei dizer sobre os outros, mas eu sei que, com certeza, aqui o mercado é muito mais aquecido do que lá e muito mais bem remunerado também, né? Que ótimo. Que bom que você decidiu ficar aqui, né? Colocar o pé aqui e não sair. E para química também, né? Eu acho. Eu nossa. trabalho na indústria química, né? No caso. Pra química pra gente foi decisivo, na verdade, né? Porque, tipo, lá no Brasil a gente tem muita oportunidade também, mas a gente é sempre contratado mais para baixo, um cargo abaixo. Ah, você é químico, mas você é contratado como técnico. Você vai sempre recebendo menos. Mas aqui não, aqui, igual, por exemplo, você fez na Bayern, que é de medicamentos e tudo mais, indústria química, você trabalha na Bayern, você falou, né? Sim. Aí aqui, sério, na hora que você escreve na internet, é só indústria química, praticamente. Então você tem oportunidade, né? Mas essa parte que você falou de esses 2 sites que você escreve, cara, muito bom, porque eu não sabia também não. Que dava pra fazer essas coisas aí. E tinha umas coisas específicas, sério, bem interessante. Amei. Bom, e daí uma coisa que eu queria perguntar também é que, assim, você tá aqui já faz um tempo, né? Assim, já faz 5 anos. Mas essa tua adaptação vindo, né, do Brasil, eu acho que talvez foi um pouco mais, não sei, porque como você veio e voltou, né? Às vezes ajudou um pouco na adaptação, ou não, né? Não sei, como é que foi quando você veio pra cá mesmo e começou a viver sua vida aqui? Foi muito difícil? Você sentiu muita saudade do Brasil? Alguma coisa assim? Acho que a adaptação é sempre difícil, né? Acho que toda mudança na vida é difícil, né? Esse primeiro passo é complicado, acho que depois você já tá aqui as coisas são mais fáceis, né?
Como eu disse, eu tive a grande vantagem de já ter alguns contatos aqui na Alemanha na época. Eu acabei combinando o meu intercâmbio para a mesma época que eu vinha participar desse projeto em Munique. Então, eu cheguei aqui, eu não pisei na Alemanha e falei, putz, estou aqui sozinha. Eu cheguei e já fui direto trabalhar. Então, fui acolhida pelos meus colegas, que me ajudaram muito. Na época, eu não tinha nada, né, de roupa de cama, assim, do pessoal me dar. Tem umas toalhas aqui, você quer... Coisinha pequenininha que faz diferença. Você se sente tão você não tem abraçado nada. porque você ganha uma toalha, né? Umas canecas, assim, tipo, tudo. Fui ajudada bastante no início, mas fiquei em Munique, né? Meu apartamento aqui não estava pronto ainda. Aí eu fui visitar uma amiga na Suíça, eu fiquei lá, e depois que eu fui vir pra cá. Mas aí quando eu cheguei aqui e pisei os pés em Bochum, foi um choque, porque eu primeiro nunca tinha ouvido falar de Bochum, né? Ninguém, eu acho, né? Quem que escutou falar de Bochum? Fala alguém aí que escutou falar de Bochum, meu Deus. Cara, eu tenho um amigo que já tinha ouvido falar de Bochum por causa do time de futebol daqui, mas aí, de novo, a galera do futebol, né? Mas Bochum é uma cidade muito aleatória, né? A gente veio parar aqui por causa da parceria com a universidade e tal. Mas foi a hora que eu cheguei numa cidade mais local, né? Porque em Munique, como eu disse, tinha muito internacional, tinha muita gente de outros países. E aqui, eu cheguei e falei, gente, não conheço ninguém aqui. Tipo, nada, não sei onde fica o supermercado. Aí fui pra minha casa e eu fui pra uma república, como eu disse, né? Eu cheguei direto pra morar com alemães. E cheguei lá... E eu não sabia nem como é que era o rosto das pessoas que iam morar comigo, né? Eu falei, oi, gente, vamos morar juntos. Foi bem louco, porque eu saí da casa dos meus pais pra vir parar aqui. Mas foi muito legal, assim. Eu acho que me ajudou muito ter vindo e não ter estado sozinha, sabe? De ter entrado direto numa república. Depois eu fui morar sozinha, mas no início foi muito bom de ter gente ali pra me ajudar na integração, né? E pessoas que são daqui. Então, eles sabiam me dizer muita coisa. Você pega um ônibus assim, a gente vai no mercado, vamos juntos, eu vou te mostrar como é que funciona. Me ajudou muito mesmo, com o idioma também, como eu disse, meu colega de quarto. Devo muito a ele pelo que eu aprendi de alemão, porque ele foi muito paciente. A gente sempre tenta fugir pro inglês, né, que era mais confortável, me sentia mais segura. E ele não deixava, sabe? Ele falava, não entendi o que você falou, me explique em alemão. Ele falava, mas é muito difícil, muito complicado. Eu tenho tempo, pode explicar aí do seu jeito. E isso dele me forçar a falar foi muito bom, sabe? Me ajudou muito na integração aqui. Mas é claro que a gente sente falta, né, da família. Enfim, agora, desde a pandemia, tenho visto a galera um pouco menos. Mas no início até que eu ia bastante pro Brasil, eu tentava ir pra lá nas férias, ou meus pais iam pra cá. Com o tempo vai ficando mais fácil, né? Apesar de que eu acho que nunca fica fácil. Sim. Mas acho que de início, difícil. Mas a integração foi legal. Teve um curso de orientação da universidade, de recepção de alunos de intercâmbio do International Office, que foi muito legal. Outros alunos de intercâmbio. Eu achei muito legal essas atividades que eles faziam pra gente conhecer pessoas, pra gente conhecer a cidade. Isso me ajudou bastante no início. Ah, legal. Muito bom. E relacionado à Alemanha em si, o que você mais gosta daqui? Por exemplo, você gosta da comida, você gosta do futebol, eu sei que você gosta, mas o que você mais gosta daqui, por exemplo? Não necessariamente de Bochum, mas da Alemanha em si. Da Alemanha. E pode já linkar com o que você menos gosta também, né? Porque vem de um lado, vem do outro. Que pergunta profunda. Eu gosto de muitas coisas aqui, né? Se eu não gostasse, acho que eu não tava aí, não tinha ficado, né? Mas é claro que tem algumas coisas que a gente também não ama, né? Eu acho que eu gosto bastante do jeito dos alemães de serem, dessa sinceridade, assim, que no início eu não gostava. Às vezes tomava um pouco como grosseria ou esses tapas na cara que a gente leva, né? Eles são pessoas extremamente diretas. Comigo ou não? Mas hoje em dia eu acho isso muito bom, assim. Eu vejo como uma coisa positiva de como as coisas aqui são mais fáceis de ser resolvidas, sabe? Quando as pessoas vão direto ao ponto e não tem que ficar floreando as coisas, sei lá, uma coisa que eu achava muito louco no início e que hoje em dia, pra mim, eu acho incrível é que, não sei, no Brasil a gente tinha uma cultura de ter que dar desculpa pra tudo, assim. Eu não quero ir no rolê porque meu cachorro morreu, sei lá, tem que arrumar alguma desculpa, porque senão a pessoa ficou ofendida. E aqui é muito normal e aceitável você falar, não vou porque eu não quero. Ponto. Simples. Eu amo isso também. Amo! Isso é ótimo. Sério. É muito bom, né? Ou de falar mesmo, eu não vou, não posso. E ninguém vai te perguntar o porquê ou insistir, você não tem que dar essa satisfação da sua vida. Acho que
essa questão exato, de cuidar do seu espaço pessoal, eu acho que é uma coisa que eu gosto muito daqui. E o que eu não gosto, eu acho que é pelo outro lado, é a burocracia, né? Que eu acho que vocês conhecem essa coisa de não existe exceção na Alemanha. Gente, eu tenho um exemplo muito, muito engraçado de quando eu tava vindo pra cá, que eu liguei na embaixada lá em Brasília. Eu não lembro o que eu queria perguntar, mas eu queria tirar uma dúvida. E eu liguei de manhã, liguei de tarde, liguei meio-dia e meio lá. E aí o cara falou, não, aqui as perguntas e tal, só até meio-dia. E eu achava, a galera das perguntas foi embora, né? O departamento fechou. Mas com quem que eu tenho que falar então quando eu ligar? Vou ligar amanhã? Não, é comigo mesmo, mas assim, só até meio-dia. E aí eu fiquei, mas, cara, a gente já tá no telefone falando, pô, você não pode tirar minha dúvida? Não, dúvida até meio-dia. Sabe essa coisa de ele me explicar, demorou mais tempo do que se ele tivesse respondido minha pergunta? E aqui na Alemanha é muito isso. Eu não sei quantas vezes eu já vivenciei esse tipo de situação de, tipo, regras são regras. Não sei sair do que tá escrito aqui, sabe? Faz um cabresto, né? Só vai seguindo, assim. E isso se estende a muitas outras coisas na vida aqui, sabe? De eu estar com colegas, assim, fazendo cálculo de um negócio. E aí eles aprenderam a fazer o cálculo daquele jeito, sabe? Naquela sequência. E daí eu falo, tá, mas a gente também pode fazer assim. A gente chega na mesma resposta. Não, mas eu aprendi a fazer assim, tem que ser assim. Sabe, isso eu não gosto muito dessa coisa de regras e regras. Não dá pra generalizar, mas é um ponto que às vezes me irrita um pouco. A burocracia, a dificuldade e esse zero exceções. E linkando com essa pergunta em relação à Alemanha, acho que a última pergunta aqui que a gente quer saber em relação ao Brasil, né? O que você mais sente falta atualmente, né? Às vezes pode ser a família, ou não sei, alguma outra coisa. E o que você menos, né? O que você, assim, menos sente falta, né? No sentido de alguma coisa do Brasil que às vezes a gente não gosta tanto. O que eu mais sinto falta, é claro que são meus familiares e meus amigos, né? Acho que todo mundo que vive aqui sente falta, não só da minha família, é claro que eu sinto falta da minha família, mas também do estilo de vida, né, da cultura brasileira, assim. Eu fico muito feliz da gente ter um grupo de apoio brasileiro aqui. Não que eu diga que a gente tem que viver apenas com os brasileiros, como eu disse, acho que é importante se integrar de outras formas. Mas é um pouquinho da casa que a gente tem, assim, né, de a vontade de falar português no final do dia. Tem uma hora que estrala, né? Você precisa falar. De fazer uma festa junina e comer paçoca, essas coisas assim. Eu acho legal que a gente tem aqui, então eu sinto falta dessa cultura, né? O brasileiro é um povo muito sociável, assim, não é todo mundo, lógico, mas em comparação com a Alemanha, eles são pessoas mais reservadas mesmo, né? Não que eles são frios, né? Eu sou contra essa denominação que a galera fala, os alemães são frios. Eu acho que eles são mais reservados, assim, né? Demora até você chegar num ponto de intimidade que você é amigo. Eles têm, talvez, 5 amigos, assim, que eles encontram, e a gente é um povo que tem muitos amigos, né? Tá sempre cercado de gente, em altos rolês, e eu sinto muita falta disso, assim. Até no trabalho, você vê que tenho colegas que eu amo aqui, de trabalho, mas a relação é diferente no Brasil, né? Com seus colegas de trabalho, que a galera é amiga também, o pessoal vai pro happy hour depois junto, e aqui na Alemanha é uma coisa mais profissional. Tô dizendo que são todas empresas, né? Mas no geral, você é meu colega de trabalho, você é meu colega de trabalho, né? Você não é meu amigo. Isso tem suas vantagens, em questão de não levar as coisas pro pessoal, de não misturar as coisas, e tem suas desvantagens, né? De esse distanciamento social. Isso acho que eu sinto falta. O que eu não sinto falta, eu acho que a questão de segurança, né? Acho que a violência no Brasil é uma coisa que me faz pensar, poxa, até tenho vontade, sabe, de voltar para o Brasil algum dia e tal, mas tem algumas coisas que me deixam triste, que é isso, né? Ver como isso virou um descaso no Brasil, né? Os níveis de violência subindo e a economia afundando. Então, isso eu não sinto falta, né? Eu acho o gerenciamento do governo aqui, no geral, muito bom. E políticas sociais e segurança pública, acho que não tem como comparar. Exato. É muita diferença. Uma realidade completamente diferente mesmo. E a finaleira? Vamos. Solta uma dica, então, pra galera que tá pensando em vir pra cá, que você gostaria de ter tido, por exemplo, quando você estava nesse processo todo de vir pra cá e tudo mais. Se você tem alguma dica... Cara, eu acho que se alguém quer vir para a Alemanha e tem esse sonho de vir para cá, para mim foi muito difícil dar esse primeiro passo, né? É claro que eu tive alguma ajuda aí do destino, ganhar a promoção e tudo mais, mas no final eu vim para cá pelo intercâmbio da universidade, né? E eu digo assim, eu fiquei esperando ter essa chance, ter essa parceria da universidade para vir para cá.
E é difícil de você tomar uma decisão sem ter esse apoio, né? Eu não sei se eu teria tido a coragem de vir pra cá e me aventurar na Alemanha se eu não tivesse tido essa chave, sabe, de juntar. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que, cara, tem gente que vem pra cá sem nenhuma parceria, sabe? Se você manda um e-mail pro International Office aqui da faculdade, você pode vir aqui como free mover, sabe? Você pode vir por você mesmo, assim, você não precisa da universidade de fazer esse intermédio. E eu não sabia disso, que era tão fácil esse approach às pessoas aqui da universidade, sabe? Essas universidades que são mais internacionais, se você não depende, claro, de bolsa e tudo mais, manda um e-mail, sabe? Manda um e-mail pra galera, o alemão adora responder e-mail, eles respondem muito rápido no geral. E pergunta, porque às vezes você fica esperando o momento certo pra vir pra cá, a experiência, a chavinha, e às vezes é mais fácil do que você imagina, sabe? Chegar aqui é mais fácil de resolver quando você tá aqui, mas eu entendo que é difícil vir pra cá na cara e coragem, né? Então, eu sairia mandando e-mail para as universidades ou para a empresa que você quer ver e pergunta, porque às vezes tem alguma oportunidade que você nem sabe que existe, né? E até mesmo essa parte do International Office, né? Eu fiquei sabendo que existia quando eu já estava aqui. É uma coisa que a gente não sabe que existe, porque no Brasil, por que vai ter um International Office, né? Qual que é a porcentagem de alunos internacionais que a gente tem lá, né? Sim. Quase nada, então a gente nem sabe que isso existe. Então, realmente é uma ótima dica. Segue aí, galera, essa dica, que é importante. Bom, mas então, acho que a gente vai fechando essa conversa. Foi muito, muito, muito bom ter você aqui hoje. Foi mesmo. Mais uma vez, muito obrigada por você ter aceitado esse nosso convite de vir aqui. Foi uma honra ter você aqui e estreando esse canal, esse quadro aqui do canal, né, do Alemanha Zusammen. E, enfim, acho que é isso, né? Sim, acho que é isso. Então, muito obrigado pela minha parte também. Adorei conversar com você. Pra quem não sabe, a Letícia, ela mora aqui pertinho de casa. Ela é nossa vizinha, a gente quase consegue ver a janela dela. Vim a pé, foi ótimo. Pois é. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado também. Deixa eu pegar aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Se você gostou, aproveita, deixe seu comentário. Pode fazer algumas perguntas, depois a gente consegue passar pra Letícia também. E aproveita e se inscreve no canal. Comenta igual eu já falei, deixa o seu like e até a próxima. Tchau, galera. Tchau.